Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Queria fazer um vídeo, mas eu tenho certeza que ainda não vai ser suficiente pela complexidade do assunto, né? Mas eu queria, na verdade, falar um pouco aqui sobre algumas participações. Eu já falei disso aqui, mas algumas participações do Rodrigo Silva em alguns podcasts em que ele insistentemente fala sobre a religião alheia, né? E aqui nesse caso eu vou dizer sobre o hinduísmo. Nos últimos tempos ele tem falado bastante sobre, lógico, vocês sabem, por conta da questão Palestina e Israel, então ele tem falado bastante sobre a Palestina, falando bastante sobre a religião islâmica, né, falando mal, logicamente, né? Isso é para ser bem claro, que o Rodrigo Silva de fato é um sionista, e tem algumas coisas que ele não odeia, como eu já disse algumas vezes, que ele odeia, na verdade, né? Algumas coisas que ele odeia de fato, que eu acho que uma delas é a religião alheia, né? E o fato dele ser um homem negro, isso não é muito aceito por ele. Tem um rapaz aí que conviveu com ele um tempo, que escreveu algumas coisas, postou coisas sobre o Rodrigo Silva, que eu acho que, inclusive, pode ser que tenha algum fundo de verdade, mas, de alguma forma, eu até escrevi nos comentários para esse cara falando que ele estava sendo desonesto, assim, já que o Rodrigo Silva supostamente fez revelações a ele, e ele sendo desonesto, né? Porque acabou falando, né? Explanando algo que Rodrigo tinha confidenciado a ele. Mas tudo bem. Então, a minha questão aqui não é a vida pessoal ou particular, mas sim as insistentes vezes em que ele fala sobre a religião alheia, e nesse caso o que eu estou dizendo, a religião alheia é a religião hindu. E por que eu vou falar sobre religião hindu? Por que eu vou fazer? Vocês já sabem, já disse aqui 500 mil vezes, eu não posso me furtar de falar de algo da qual eu pertenço, né? Então não tem como, você não vai fugir disso, faz parte da vida. É como eu dizer aqui que não sou negro, eu querer fugir disso. Eu não tenho, tá explícito aqui, né? Eu não tenho as características indianas, mas tenho as características negroides, então não tenho como falar. Eu não sou ariano, não sou ariano. Para nós não existe, né? E até porque a palavra Aryan significa uma pessoa altamente qualificada e não um grupo de pessoas, entendeu? Não é isso, é uma qualificação. E aí essa qualificação ela deve ser para todas as cores e raças, não, entendeu? Não é uma raça específica, um grupo, uma etnia, né? De acordo com a própria escritura indiana. Então, nos últimos podcasts que eu assisti, todos esses últimos podcasts, vocês sabem, eu gosto de ouvir Rodrigo Silva falar, e não sei, e já disse, não concordo com tudo que ele diz, até porque ele fala para um público que majoritariamente é um público leigo com relação à religião alheia. Então fica fácil para ele falar mal das outras religiões e de outros fatores e de outras culturas. Um ponto importante é que ele não conhece nada sobre a cultura indiana. Esses dias ele falou, eu li o Bhagavad Gita, né? Não é o Bhagavad Gita, é a Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita significa canção do Senhor, Gita é canção, e Bhagavad é Deus, né? São das diversas formas ou nomes que Deus tem. Deus tem diversos nomes de acordo com a atividade que ele pratica. Observa que, vejam que no catolicismo Nossa Senhora tem vários nomes. Nossa Senhora da Aparecida, que é a mesma,
Nossa Senhora de Guadalupe é a mesma, Nossa Senhora da Conceição é a mesma. Conceição quer dizer concepção, né? De que aquela que pariu o Filho de Deus, né? Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora, não sei, que são sempre as mesmas, a mesma pessoa. Cada uma dessas Nossas Senhoras recebe esse nome devido às atividades que ela praticou, né? No caso da Aparecida, porque apareceu, foi encontrada pelos pescadores lá no rio, toda aquela história que a gente já conhece. E Deus também tem vários nomes, Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onipresente, o Onisciente. Então é só um exemplo. Tudo isso são nomes que Deus recebe pelas suas atividades. E no hinduísmo também, Deus recebe vários nomes de acordo com as suas atividades, né? Então, existem templos, as pessoas têm um fetiche de dizer que lá tem 300 milhões de... Cada vez aumentou. Antigamente começou com 10 milhões, aí subiu para 30 milhões, agora são 300 milhões de deuses que na Índia tem, o que é uma inverdade, né? Existem pessoas, ninguém nem sabe quais os nomes nem dos 10 milhões, quanto mais dos 30 milhões e ainda mais dos 300 milhões. Então, ou seja, mas Deus recebe nomes e pessoas optam, dependendo vamos dizer assim, da vila onde aquela pessoa participa, ou de onde eles adoram Deus com um nome que tem a ver com, sei lá, com lugar, com alguma coisa. Por exemplo, Deus lá significa Suvasa, que é meu nome, e essa palavra Suvasa tem 3 significados. O meu, esse Suvasa Dasa significa, Dasa é servo, ou seja, servo de Deus, aquele que anda bem vestido. Não sou eu que ando bem vestido, é o Deus que anda bem vestido. Por quê? Porque Deus, ninguém se veste melhor do que Deus. Aí, sei lá, Deus sei lá, Giridhari, aquele que levanta a montanha. Giri é uma montanha, né? Deus levantou a montanha com esse dedinho, mindinho aqui. Então, algumas pessoas adoram Deus como Suvasa, com o nome de Giridhari, Rishikesha, Gopala, Govinda. Vocês entendem? Então são vários nomes, assim como eu exemplifiquei aqui o caso da Aparecida, da Nossa Senhora, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então não existe milhares de deuses ou milhões, assim, é uma coisa meio que inconcebível essa quantidade de milhões de deuses que são dados, né? Então, eu estava vendo lá, aí alguém perguntou num podcast desses, depois eu vou ter que fazer uma live, porque eu vou colocar as falas do Rodrigo Silva, mas eu me vi, assim, hoje, na obrigação de falar. E aí ele fala, eu já li o Mahabharata, e não é Mahabharata, é Mahabharata. Essa palavra Bharata significa Índia, Mahabharata, grande Índia, Maha é grande, grande Índia, Mahabharata. Então, aí falou que já leu os Vedas, e eu fiquei impressionado ele ter falado que já leu os Vedas. Então ele não fez nunca nada mais na vida para ler os Vedas, porque é muita coisa. Então ele pode até ter lido qualquer resumo, um livro escrito por vários especuladores, inclusive a Bhagavad Gita ele deve ter lido de algum especulador e não a Bhagavad Gita como ela o livro, né? O Bhagavad Gita como ele mas eu duvido muito que ele tenha lido todos os Vedas, que é uma complexidade de coisas terríveis. Talvez ele não tenha nem lido nem o Bhagavatam. Tem uma coleção ali de Bhagavatam que são lá em cima. São, eu acho que vários volumes, 18 volumes, eu não tenho certeza, sei lá. Tá ali em cima o Bhagavatam. Então são partes das escrituras indianas que contam a história da Índia, né? Então, inclusive os Vedas são considerados pela própria ONU, assim como a própria Bíblia também, pela Unesco, como patrimônio da humanidade. Os Vedas, a palavra Veda significa conhecimento.
Então ali tem vários conhecimentos. Tem Ayurveda, que é a parte que trata da saúde, né? Tem Atharva Veda, que vai tratar de partes bélicas e o ensinamento, conhecimento, né? Rig Vedas, e é uma complexidade, não é tão fácil assim. E eu ouvi o Rodrigo Silva ter dito que leu isso, mesmo que ele tenha começado quando criança, eu ainda acho impossível que ele tenha lido todos os Vedas e os Puranas. A palavra Purana, por exemplo, significa antigo, né? A gente tem um livro chamado Bhavisha Purana, ou seja, o antigo livro de previsões futuras. Nesse Bhavisha Purana, ele descreve, inclusive, a vinda de Cristo. Olha só que impressionante, a criação do Islã, tudo isso previsto num livro. Uma outra coisa que o Rodrigo Silva falou interessante, que ele disse assim, que sempre, logicamente, né, levantando a bola para a sua religião, ele vai e diz que se um dia os hindus, né, mais de 1 bilhão de hindus, só na Índia, só para você ter uma ideia, só na Rússia existem mais de 300 mil hindus de diversas vertentes, assim como o cristianismo tem diversas vertentes, o hinduísmo também tem de diversas vertentes. 180 mil são mais ou menos, provavelmente seja até um pouco mais, 180 mil são só hindus Vaishnavas. Os hindus Vaishnavas, ou Indo-Vaishnavas, são aqueles que são estritamente monoteístas. Acreditamos que tem um Deus só, e essa é da linhagem de onde eu vim. Acreditamos que existe um Deus só, mas que existem os semideuses, como a própria Bíblia reconhece, né? Deus mesmo na Bíblia diz que para esquecer todos os outros deuses, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, que os outros são fichinha. Então, basicamente, no hinduísmo também tem isso, né? Inclusive as escrituras indianas, que têm mais de 5.000 anos, né? E quando elas começaram a ser escritas, Rodrigo Silva diz isso também, que desqualificando isso, né? Vamos dizer assim, digamos que, como ele disse, olha, se os hindus, os indianos descobrirem que Krishna não existe, não vai mudar nada. Como não vai mudar nada? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Provavelmente vai mudar muita coisa, e eu já disse isso aqui com relação aos cristãos. Se um dia os cristãos descobrirem que de fato Jesus não existiu ou que não era divino, eu não creio que o cristianismo vai acabar. E também, se os indianos descobrirem que Krishna não é Deus, né, a Suprema Krishna é chamado de a Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus. Então, ou seja, se os indianos descobrirem que Krishna não é Deus, vai mudar muita coisa. Muda tudo, a estrutura. Por quê? Porque estamos acreditando ou crendo em algo fantasioso, né? Então, assim, há mais de 5.000 anos, as escrituras começaram a ser realmente, de fato, documentadas, escritas há mais de 3.000 anos atrás. Então, há mais de 3.000 anos atrás, é muito tempo, aos 3.500 anos atrás. Então, é bastante tempo. Não é uma coisa que foi criada agora ou inventada agora. Então, é importante dizer de que, de fato, ele pode estar falando de algo que ele não domina, que ele não conhece. Minha esposa acabou de chegar aqui. Então, ele não conhece, mas ele, assim mesmo, ele opta por falar e por dizer que essas coisas não existem, ou seja, ele super exalta ali, hiperbolicamente,
a sua religião ou a sua fé e supra, assim, né, diminui a importância e a qualidade das outras pessoas. Então, ou seja, povos que existem e que vivem há mais de 5.000 anos, né, sobre uma fé e uma doutrina, e de repente eles são desqualificados como se não existissem, como se não fossem povos, como se não tivessem modelos, como se não tivessem moral, como se tivessem cultura e costumes. Não é? As coisas não são assim. Então, ou seja, colocam, principalmente nos últimos tempos, eu acho que ele tem uma vontade muito grande de ser reconhecido como um judeu. Inclusive, eu já até falei aqui que em algum tempo atrás aí ele estava falando que era descendente de judeus, que fez a árvore genealógica. Se nós todos fizermos, vamos ter ali os 2%. Provavelmente que ele deve ter são 2%. Talvez eu até tenha mais do que ele, porque eu sou descendente de pessoas europeias. A minha esposa também é descendente de europeus, né? Apesar de sermos negros, nós somos descendentes de pessoas brancas, né? Os pais do meu pai, por exemplo, o pai, né, o avô e o pai do meu pai era um homem branco. A mesma coisa da família da minha esposa, que descendente de português famoso, inclusive no Brasil. Então, por aí você tira. Então, assim, talvez nós tenhamos mais sangue judeu do que ele que se autoproclama e nós que não nos proclamamos judeu de forma nenhuma, né? Então, talvez tenhamos mais sangue, né? Pelo fato dos meus parentes serem, de fato, judeus. Talvez meu sangue seja muito mais judeu do que o dele, que se autoproclama. E eu não me proclamo, minha esposa não se proclama, na verdade se proclama cristã, foi criada dentro de uma doutrina cristã e nem se proclama europeia aqui pelo fato de ter descendência, entendeu? Nós não nos proclamamos, talvez os europeus nem nos reconheçam. Então são essas coisas. Então, ou seja, é muito complexo você ficar o tempo todo falando de um assunto que você não domina, que é o caso dele. Ele não domina a arqueologia. Por exemplo, existe uma cidade chamada Duaraca. Duaraca significa, esse Dua é de dois, né? Esse Duaraca significa 2 portões. É uma cidade onde Krishna foi rei quando esteve na Terra, né? Ele foi de fato, apesar de Krishna mesmo dizer que ele não pertencia a nenhuma casta, né? Nenhuma casta, ele mesmo dizia que não pertencia, ele veio de castas de reis, que normalmente os reis ou as pessoas que são incumbidas de guiar a sociedade são os brahmanas, né, que seria a cabeça da sociedade. Os sacerdotes, os reis normalmente vêm de famílias de kshatriyas. Kshatriyas significa guerreiros, mas dentre os kshatriyas existem, né, os militares, os médicos, os advogados, todos estão nessa categoria. Depois vem os vaixas, que são os comerciantes, né, as pessoas que trabalham dessa forma. Depois vem os shudras. Os shudras são dentro das 4 castas da sociedade, os que estão mais embaixo. São os trabalhadores braçais e, de um modo geral, nós seríamos todos nós que trabalhamos. Mesmo aquele não significa o cara que vai trabalhar apenas fazendo serviço de pedreiro, de marceneiro, de limpeza. Não é isso. De um modo geral, a sociedade toda é shudra e controlada por shudras. Por quê? Porque há uma mescla com o tempo, com o passar do tempo, de acordo com a própria escritura hindu, de que a sociedade vai se mesclar, porque hoje as pessoas que
nos controlam em todas as partes do mundo são pessoas que não têm ligação nenhuma com Deus, não são pessoas de fato religiosas. Elas usam a religião para se beneficiar, falam de Deus para se beneficiar politicamente, né? E isso o próprio Jesus já apontava há 2000 anos atrás, quando ele se dava com os zelotas, né, e com os fariseus. Aqui os zelotas vêm, né, de zelo, aqueles caras muito cuidadosos com as questões religiosas e tal, assim como os fariseus muito invocados com as questões da legalidade, e se esqueciam de outras coisas. Jesus disse isso diversas vezes lá na Bíblia, que essas pessoas se esqueciam de vários outros fatores, se importavam com dízimos e com várias outras coisas, mas se esqueciam de outras constantemente. Era esse o apontamento que Jesus fazia, né? Então, voltando aqui à questão das escrituras indianas, elas são muito mais antigas, né? A partir do momento que elas começaram a ser escritas, muito mais antigas do que o próprio escrito e o próprio Novo Testamento, por exemplo, que começou a ser escrito há menos de 2000 anos atrás, porque os primeiros livros começaram a ser escritos. Eles começaram a serem escritos 60 anos depois da morte de Jesus. 60 anos depois da morte de Jesus, eles começaram de fato a ser escritos. E você não tem os originais. Onde estão os originais? Onde estão os originais? Você tem os originais? Alguém tem? O Rodrigo tem? Quem tem? Ninguém tem os originais. A cópia que nós temos foi por conta da curiosidade, a cópia que foi da qual tudo se fez, tudo aconteceu. E aí eu sempre acredito, e já disse aqui diversas vezes, que eu acho que isso é desígnio de Deus. As escrituras sempre vão ser salvas, seja no Islã, no hinduísmo, no cristianismo, no judaísmo. As escrituras sempre vão ser salvas. As escrituras são como a vida. Vocês perceberam que a vida sempre dá um jeito de existir? A vida sempre dá um jeito de existir. Então, partindo do pressuposto de que o planeta tem, sei lá, bilhões de anos, a vida foi dando jeito de existir, né? Ela vai dar um jeito. É como a água. A água, ela vai tomar todos os espaços. Isso é uma analogia que eu acho muito linda. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma entrevista do Bruce Lee que ele fala que seja como água, meu amigo, né? Seja como água. Porque a água, se você botar água no copo, ela vai tomar a forma do copo. Se botar numa garrafa, vai tomar a forma da garrafa. A água flui. Se você colocar ela em qualquer coisa, ela toma aquela forma. Então ele fala para a gente fluir, seja como água. Então basicamente isso. A vida, ela vai dar um jeito de existir, de acontecer. E assim, para mim, são as escrituras. Elas vão dar um jeito de existir e de acontecer. Não importa se são as escrituras indianas, se são as escrituras judaico-cristãs. Para mim, ou islâmica, elas vão dar um jeito de acontecer, a despeito de todas as problemáticas que nós, seres humanos, criamos. Nós como seres humanos criamos as problemáticas. Nós temos aí, olha o que está acontecendo no mundo, né? Agora a guerra que pode culminar, que alguns países já estão falando de que essas guerras entre palestinos e israelenses, entre ucranianos e russos, pode culminar numa terceira guerra mundial. Lamentavelmente, isso pode culminar numa terceira guerra mundial. Então, é importante que fique claro, por exemplo, Rodrigo Silva constantemente fala que eu estava em Israel. Ele usou bastante tempo essa narrativa de que ele ia para Israel porque era arqueólogo, o que não é verdade. Ele vai para Israel para levar grupos de turistas, ele é um guia turista. Ele só começou a dizer que estava levando grupos depois que essa pessoa que era muito amigo dele começou a falar que ele era guia turístico, mas antes disso ele não disse. Você pode observar em todas
as entrevistas que ele dava nos canais antes desse acontecimento, no Jô Soares, em outros lugares, ele sempre estava ali como um arqueólogo, não como guia turístico. Mas, na verdade, o que ele é um guia turístico, ele leva religiosos, né, através de uma agência de viagem que é lá do Saião lá, e outras coisas, leva religiosos para a Terra Santa, mas não que ele vá lá escavar. Uma hora ou outra você vê ele gravando um vídeo, participando ali, como qualquer outra pessoa pode participar, né, em um local de escavação, mas como qualquer outra pessoa poderia participar. Então ele é um arqueólogo de teoria, né? Na prática não é bem assim, mas isso para mim também não é tão relevante. Só estou deixando isso claro, né? E ele entende, né, de arqueologia do lugar que ele já foi trocentas vezes, mas ele nunca foi à Índia, ele não conhece a arqueologia indiana, talvez nem se interessou, até porque a formação dele é em arqueologia clássica, ou seja, arqueologia do Oriente Médio foi no que ele se formou, e ele sempre fala disso. Então, a arqueologia indiana ele não conhece, a arqueologia brasileira ele não conhece, não é a praia dele, e não conhece a arqueologia de outros lugares. A maior arqueóloga do Brasil chama-se Nied Guidon. A Nied é a maior arqueóloga do Brasil. É mais reconhecida, talvez não do público religioso, né? Para o público religioso, o Rodrigo Silva é o maior. Só que não, entendeu? Então, é importante frisar. Como eu disse, eu teria que gravar uma live para mostrar as falas em que ele constantemente fala sobre a cultura e a religião que ele, assim, de fato, não conhece. Sobre escrituras que ele não conhece, né? Sobre sânscrito, teria que ler sânscrito, bengali, né? Ver escrituras nos livros publicados, né? Pelo Swami Prabhupada. Os textos tem lá em sânscrito, tem em Devanagari, né? Devanagari é aquela língua, a palavra Devanagari significa a linguagem de Deus, né? Que é aqueles caracteres, como tem os povos orientais gostam, né? A Índia tem, a China, o Butão, Japão, Tailândia, e todos os países que são orientais têm, de fato, as escritas com aqueles caracteres, os símbolos, né? Coisas na Índia, aquilo chama-se Devanagari. E tem o Devanagari, tem a transliteração latina e a tradução palavra por palavra, tem tradução palavra por palavra, porque às vezes você não, como qualquer outra língua, você não traduz as coisas ao pé da letra, né? Você vai traduzindo isso, e a frase se formando, ela vai ter uma conexão, vai ter um contexto que não seria aquele que você vai dar usualmente, até porque as palavras são polissêmicas, muitas palavras têm vários significados. Então você precisa, de fato, realmente de uma compreensão, interpretação e um conhecimento, né, para poder fazer traduções e tal. Mas existem obras magníficas em português, mas até mesmo a Bhagavad Gita, existem várias outras aí, provavelmente o Rodrigo deve ter lido uma dessas fajutas por aí, traduzidas e fabricadas por pessoas, fazendo com que o seu significado seja mais parecido com aquilo, né? Nós sofremos assim dos anos 60 para cá, por exemplo, né? Principalmente daquela onda da contracultura, que muitos gurus, né? Ou a gente chama em português guru, mas muitos gurus vieram
do Oriente para o Ocidente e trazendo muita novidade. A maioria deles eram falsários, né, que traziam informações, criaram coisas e muitas vertentes, e essas pessoas eram falsárias. Muitos deles estavam mais interessados em dinheiro norte-americano e europeu, né? Ou seja, atrás de verba, assim como a gente vê no cristianismo também, que 90% desses pastores dessas igrejas estão atrás de dinheiro, porque eles se preocupam demais com a questão do dízimo. Se não fosse isso, você não teria igrejas tão super poderosas aí quanto a própria igreja católica, né? Então é importante que isso seja falado, porque é uma cultura que ele não conhece. Como eu disse, os últimos dias agora ele tem participado de alguns podcasts, mas só falando sobre o islamismo, falando mal, logicamente, né? Hoje, quando eu cheguei no trabalho, aí estava conversando com uma pessoa, a pessoa já veio falar que viu vídeos de terroristas do Hamas degolando pessoas e fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele não vê um vídeo de um judeu matando jovens que não são terroristas, que são apenas jovens, que são crianças, sequestrando, tirando das próprias casas e levando a violência. Ele não viu nenhum vídeo desse, mas diz que viu, né? Supostamente viu, mas é aquele negócio, eu vi, mas eu não tenho como te provar aqui que eles fizeram essas coisas. E como eu disse, qualquer tipo de ato terrorista, seja do Hamas ou de quem quer que seja, deve ser coibido. Os terroristas americanos que matam seu próprio povo, né, ou os terroristas brasileiros que invadem escola e matam mocinhas inocentes. Então agora, por conta disso, nós vamos entrar na favela. Uma pessoa matou um policial aí, lá em São Paulo, sei lá, no litoral lá, e aí a polícia foi para a favela e matou um monte de gente, até quem era inocente. Quando a polícia sobe o morro, mata um monte de pessoas, até quem é inocente. Logicamente que algumas dessas pessoas morrem inocentemente mesmo, né? Que às vezes não estão em casa, não estão esperando e acabam morrendo. Outras que acabam se envolvendo com esses marginais e bandidos e acabam também morrendo. Outras, a maioria dos bandidos acabam ilesos, eles não são atingidos, eles são protegidos por diversos fatores, inclusive pela própria sociedade, porque o Estado falta lá, né? Onde o Estado falta, onde o Estado falha, os bandidos, os criminosos, eles entram. Isso sempre foi assim e provavelmente sempre será, né? Lamentavelmente, onde o Estado falha, o terrorista entra, seja aqui, seja na América, seja, quando eu digo América, estou falando dos Estados Unidos ou Canadá, ou seja na Ásia, em qualquer lugar, ou no Oriente Médio. A Ásia, o Oriente Médio é a Ásia também, né? A gente meio que faz uma distinção, mas o Oriente Médio também faz parte da Ásia. Então, seja lá onde for, e que nós tenhamos esse tipo de gente, esse tipo de criminoso, o Estado vai falhar e eles vão adotar as pessoas, adotar as crianças, sequestrar, doutrinar, né, que é o que fazem bastante, né? Principalmente quando se trata de religião, aí a coisa é mais complexa. Então é isso, valeu, muito obrigado.